Obsessão e Desobsessão, Sueli Caldas-Schubert, editora FEB. É um livro que é uma das pérolas da doutrina espírita que nos dá uma dimensão do nosso comprometimento com aqueles espíritos que estão na retaguarda e nos dá também a possibilidade de nos impulsionarmos a nós mesmos e a esse grupo que está na retaguarda para a luz, para o encontro deles consigo mesmos e nós com a nossa parte de consciência. Através de um trabalho árduo, assíduo, onde exigirá de nós apenas algumas doses de amor. E à medida que a gente vai nos esclarecendo, que a gente vai entendendo a importância de perdoar, de amar, de fazer prevalecer os bons sentimentos, a gente então começa a se despertar para novos valores. Sueli foi muito feliz ao materializar esse livro para nós, ou seja, ao escrevê-lo, porque com esse livro materializado na seara espírita, deu para nós uma dimensão diferente ou mais clara daquilo que nós precisamos entender como obsessão e como desobsessão. Etapas a etapas, ela nos esclareceu e nos mostrou importantes etapas que devemos construir para estarmos melhores, para nos melhorarmos ética e moralmente. E dentro dessas etapas, agora nós vamos ver o esclarecimento ao obsediado. Seja, todavia, qual seja o recurso utilizado no socorro ao padecente do flagelo obsessivo, somente o obsediado pode oferecer o indispensável requisito para a própria saúde. Reforma íntima. Manuel Filomeno de Miranda, Sementeira da Fraternidade, Diversos Espíritos. Psicografia de Valdo Pereira Franco, capítulo 5. O obsediado, ele tem que entender que ele é o artífice da sua libertação. Ele é o artífice do seu despertar para as novas realidades do espírito, para a caminhada rumo ao Pai. Não adianta tentarmos colocar para ele, faça isso ou faça aquilo. O obsediado, ele tem que procurar centrar-se, concentrar na fé, na oração, elevar-se a Deus e procurar então a transmutação íntima, a transmutação dos seus sentimentos, a transmutação dos seus ideais de amor. Esses ideais de amor têm que ter como parâmetro o Evangelho de Jesus, porque muitas das vezes o Espírito diz assim: eu amo muito essa pessoa, mas não admito que ela esteja com outro. Mas ele está desencarnado, outro está reencarnado, tendo que seguir os parâmetros evolutivos aqui da Terra. Com isso, todos nós estamos passando por experiências, todos nós estamos passando por etapas que só compete a nós superá-las, vencê-las, conquistá-las. Em trabalho desobsessivo, muitas vezes, a atenção da equipe que atua nessa especialização se volta de modo muito intenso e integral para os obsessores. A primeira providência, segundo creem, seria de doutrinar os perseguidores invisíveis. Para que isto se dê, empregam todos os seus melhores esforços. Mas antes de doutrinarmos os obsessores desencarnados, nós temos que doutrinar o auto-obsessor, o auto-obsedado que chega a estar diante de nós. Porque se a pessoa não entender que ele tem que mudar parâmetros de vida, que ele tem que mudar parâmetros mentais, e isso é muito difícil, ele vai ficar sempre como um imã atrativo. Está sempre atraindo aquele tipo de espírito. E os médiuns, muitas das vezes, eles reencarnam com certos compromissos com alguns grupos espirituais do mundo espiritual, de ampará-los, socorrê-los, atraí-los para perto de si. De alguma forma eles vêm. E vêm bravos, dizem que não gosta da pessoa, dizem que aquela pessoa faz isso, faz aquilo, que atrapalha o serviço deles, e constantemente está vindo, e a equipe de desobsessão fala assim: mas não é mesmo que vem? Por que nunca acaba? Nunca acaba porque no mundo espiritual tem um universo de espíritos para serem atendidos. Muitas das vezes a gente atende um que tem direito a comunicar, mas em torno dele tem uma árvore de possibilidades que pode chegar a centenas, dezenas, milhares de espíritos, como vemos no livro Libertação. Ao pegar Gregório, pegar no bom sentido, cativar Gregório para um diálogo amigo diante de Santa Matilde, ele então, ao sair daquela região, leva com ele milhares de espíritos que ficam perdidos como uma colmeia sem a abelha rainha. Isso acontece muitas das vezes. E é importante, na hora do diálogo, que a gente vai ver mais à frente, mostrar para eles: olha, teus soldados já estão entrando naquele ônibus que é ali embaixo. Eles serão levados para uma instância de refazimento, você não terá mais acesso a eles,
é bom que você ceda aos seus impulsos malévolos para que você possa também seguir para uma instância de refazimento. E para o obsediado, ele terá sempre que entender a necessidade da reforma íntima. Conforme está aqui atrás, reforma íntima. Isso é o caminho para você se melhorar. Mas não sempre virá outros espíritos a perturbar. Sempre não virão outros espíritos trazendo mensagens tortas, criando problema. A gente está aqui para isso, para atender a quantos vierem, sem desfalecimento, sem desanimar. Quanto aos obsessores, à medida que a gente vai se melhorando, que o obsediado vai se melhorando, eles também se melhoram. Mas uma coisa que eu acho interessante é quando o nosso mentor ele diz: lidar com obsessores de João, Manuel, Maria, Luzia é complicado. Ou seja, das pessoas em si é complicado. Agora, quando você vai lidar com um obsessor que quer prejudicar uma nação, é mais fácil. O grande problema é que muitas das vezes os médiuns se assustam. Mas, ao lidar com esses espíritos, eles têm uma ideia diferente da mesquinhez daqueles que querem prejudicar uma pessoa. Porque ele quer prejudicar uma pessoa, ele arregimenta-se de soldados ali do mal para prejudicar uma pessoa. Os que querem prejudicar uma nação, eles se arregimentam para prejudicar uma nação. Mas todos os bons espíritos reencarnados naquela nação têm protetores do bem que querem melhorar a nação. Então, a força a impulsionar para o bem é maior. O grande problema que ainda faz existir obsessores para as nações é porque a gente acha que não pode rezar para político. A gente acha que não pode fazer oração para político. A gente acha que tem que sempre se escrachar, xingar, desejar mal, porque na ideia da maioria das pessoas, eles são pessoas más, que não merecem nenhum benefício. Só que nós esquecemos que quando a gente xinga um político, é a mesma coisa que você entregar uma pistola para um bandido. Ele vai ter mais arma para fazer o mal contra quem está xingando eles. E da mesma forma, quando a gente entrega uma arma para uma pessoa que comete crimes, está sempre disposta a cometer crime, ele vai ter mais uma arma para cometer crimes. Por isso, desculpe quando eu falei bandido. Porque são irmãos nossos, momentaneamente perdidos nos labirintos dos seus conflitos, e um dia terão que reparar todos os erros. Então, nós não devemos falar isso, já falei. É necessário, então, que a gente entenda que temos que sempre trabalhar para edificar o bem e construir mentalmente condições de paz, de harmonia. Toda vez que você fala os políticos são e dão uma conotação negativa, você está sendo um obsessor dos políticos. E toda vez que você fala é importante fazer uma oração para os políticos para que eles se fortaleçam diante do mal ou dos males, você está sendo um desobsessor dos políticos. E, por conseguinte, você está melhorando a sua qualidade de vida. Que a nossa qualidade de vida, ela só vai ser possível quando nós entendemos e sabemos como agir frente às nossas autoridades com respeito, naturalmente. À medida que a gente vai fazendo nossas orações, Deus vai tomando as suas posições que forem mais cabíveis, que forem mais necessárias. Vamos fixar bem isso aqui. O trabalho desobsessivo tem que ser integral para os dois lados. Para o obsessor, para os obsessores, que normalmente são vários, e para o obsediado ou para os obsediados. Então vamos recapitular aqui. O trabalho desobsessivo, a equipe que atua nesse trabalho, ela tem que prestar muita atenção na forma com que vai agir. Ela vai ter que se especializando, se aperfeiçoando, estudando. Cada um tem seu jeito, cada um tem seu dom, cada um tem as suas possibilidades. Então tem pessoas que são mais aptas a fazer um trabalho do que o outro. Uns escrevem poesia, outros desenham. E muitas das vezes quem escreve poesia não sabe desenhar, quem desenha não sabe escrever poesia. Muitas das vezes, mas nem sempre. Então, entender que aí dentro da equipe tem o dialogador, tem o médium de sustentação, tem os médiums que dão a comunicação de psicofonia, tem também o que dá comunicação por psicografia, todos têm que ser respeitados naquilo que eles sabem fazer, naquilo que eles fazem. Agora, cada um com suas possibilidades e se especializando cada vez mais, mas se tornando polivalente em várias ações. Dentro da equipe, eu sou de sustentação.
Então eu só fico na sustentação e dou passe. Mas em um dado momento você pode precisar para a dialogação. Quem sabe você é um bom dialogador? Ah, mas eu não tenho tanto jeito para isso. Tem que testar um dia. Testa. O dialogador que normalmente dialoga fica do seu lado para te dar suporte, para que você possa aprender. Porque muitas das vezes a gente quer que João faça um trabalho X e José faça o trabalho Y, enquanto na realidade tem que inverter. Por isso que, antes de querer doutrinar os espíritos que perseguem, é necessário doutrinar o encarnado. E não é a tarefa simples, muito menos fácil. Mas é o objetivo, é a necessidade. É imperioso, porém, não olvidar, ou seja, lembrar sempre que todo esse esforço poderá ser improdutivo se não cuidarmos com igual ou mais atenção do obsediado. Entendamos sempre, aqueles a quem a gente se propõe a tratar do processo obsessivo, ele tem que fazer bem a sua parte para ele se melhorar. E muitas das vezes, o obsediado, ele não tem uma disfunção ética e moral, ele tem uma intoxicação. Quem conhece as matérias médicas da homeopatia, por exemplo, a pessoa intoxicada por mercúrio, ele tem muita raiva de alguém da família, da esposa, do esposo, de um dos filhos, do pai, da mãe, e chega até mesmo a pensar em matar. Uma pessoa intoxicada por ferro metálico, ele acha que tem que mandar sempre, só ele tem razão. E assim, cada remédio com a sua particularidade. E dentro dessa particularidade, nós temos que trabalhar para ajudar, para tratar, para harmonizar. Entender que o obsediado é um fulcro de atração. E a equipe é um ponto de socorro, onde vai dar apoio àqueles que vieram, vai buscar esclarecê-los, lembrando que a comunicação de um espírito pode repercutir sobre dezenas, centenas e até milhares, de acordo com um conjunto de fatores determinado pela equipe dos mentores, não por nós, humanos. Outro ponto importante é fazer orações, tanto com o obsediado, quanto com o obsessor na hora da comunicação. Isso é fundamental. Já vimos quem é o obsediado. Já temos ciência de que, em vários casos, ele se apresenta mais endurecido que o seu perseguidor. A pessoa fala, eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. Certa vez, a gente estava conversando com um parente, a mega-sena acumulada no final do ano, e ele, logicamente, essa pessoa queria, porque queria ganhar na mega-sena, e ele não tinha nem noção do que era aquele valor de 100 e tantos milhões. Aí, conversa vai, conversa vem, fomos conversando, ele falando das coisas que ele queria comprar, a gente fazia uma continha, mostrava para ele quanto que ia sobrar, e a pessoa ficava assim, não tinha noção do que era o valor. Era realmente um teste, que a gente queria ver até onde ia o raciocínio da pessoa em termos do dinheiro. E, já que ele queria ficar milionário, nós falamos assim, olha, lembra do fulano de tal, que você tenha tanta mágoa dele, que já faleceu? Ele sempre pede para que você o perdoe. Aí a pessoa ficou brava, pegou o punho cerrado, jamais vou perdoar essa pessoa. E começou a falar um monte de coisa. Peraí, se você não perdoa, então você tá dizendo assim, eu não posso ganhar na Mega Sena, porque você não quer mudar. Aí a pessoa bateu assim firme na mesa, meu bisavô era assim, meu avô era assim, meu pai é assim, eu sou assim e não mudo. Falei, então não joga na Mega Sena, que todos eram pobres, você continua pobre. Aí a pessoa tomou aquele choque. Então, a fixação mental que nós carregamos, ela é muito perigosa para nós mesmos. Entenderam o exemplo? Parece fora de propósito, mas não. Se a pessoa, dentro de uma linha de raciocínio, ele queria ficar rico, mas dentro da outra linha de raciocínio, ele não queria perdoar alguém que ele odiava, ele estava mantendo um padrão vibratório que o acorrentava na condição que ele estava. Ou que o acorrenta na condição que ele está, porque não mudou. Então, nós precisamos transcender, nos modificar, nos adaptar a uma nova realidade para crescermos. Quando se trata de lidar com espíritos obsessores e obsediados, temos que procurar entender até onde o obsediado vai, até onde o obsediado suporta o peso
de não querer se modificar, o peso de querer ser do jeito que ele é. Como também temos conhecimento de que a situação pode ser de obsessão recíproca ou até inversa, isto é, o que apresenta ser a vítima é, na realidade, o algoz. Esse caminho de mão dupla que vai de lá para cá, daqui para lá, de lá para cá, é muito complicado, porque até que a gente se esclareça realmente dos fatos, já passou-se o tempo, já deparou-se com situações diferentes e ambos continuaram do mesmo jeito. Ao começarmos a tomar as atitudes de modificar o padrão de raciocínio, padrão de pensamento, nós vamos começar a impulsionarmos-nos para uma modificação mais ampla. A radicalização mental, a cristalização mental, aquele padrão que nós botando aquele escafandro do astronauta aí para o espaço e ficamos aprisionados dentro daquele conjunto de ideias, é que é o grande problema. Nós temos que nos libertar daquilo ali para caminharmos para a paz. E aí tem a questão de ser o espírito obsidiano, o encarnado obsidiano, o desencarnado, ou aí vem a parte mais complexa, o encarnado se auto-obsidiano, criando um campo propício para atrair o obsessor, e aí cria algo de reciprocidade complexa, difícil de se tratar. Tem que procurar desenvolver uma psicologia transcendente, principalmente com a autoevangelização dos seus sentimentos. São nuances de um problema muito complexo, mas que definem diretrizes que nos informam dos rumos do tratamento e, acima de tudo, nos fazem entender melhor os sofrimentos daqueles que estão vivendo esses conflitos angustiantes. Como nós explicamos, acaba antecipando as slides da frente. O problema está muito mais entranhado, está muito mais travado. E essa trava traz problemas para a equipe de desobsessão, porque se tem um enlace obsessivo do grupo, encarnado e desencarnado, que a gente vai se propor a tratar, esse enlace fluídico cria problema para desfazer todo o trabalho. E é mais ou menos assim que a gente vê acontecer em algumas casas espíritas, que há o problema da obsessão coletiva dentro daquela casa. As pessoas se acostumam naquele mesmo diálogo, naquele mesmo tom, aí começa a colocar uma regrinha aqui, outra regrinha ali, outra regrinha colar, esquecem-se de estudar Jesus, esquecem de estudar Kardec, e vão criando regrinhas e criam um problema emaranhado, complexo de reciprocidade de um para com o outro, de comprometimento de um para com o outro, que aí o ideal seria que existissem equipes dentro da estrutura das alianças municipais, estaduais, para um trabalho de desobsessão. Fica a ideia para frente como que vai ser. E daí a parte que nós temos que ter, a parte humana, a parte de agir com a superconsciência, com a supraconsciência, a parte superior do nosso raciocínio, nos fazem entender melhor o sofrimento daqueles que estão vivendo em conflitos angustiantes. Você tem compaixão, na hora que você entende o processo, você desfaz o processo. Por que Jesus fazia milagre? Ele entendia os emaranhados da lei, ele desfazia aquele emaranhado. Quando você pega um monte de linha que tem embolado e fala para a criança assim, desembola. E a criança fica lá, e ela tenta, ela não tem paciência, ela está pensando no brinquedo dela, ela não quer desembolar a linha. Um exemplo, tá, gente? Aí você chega, você está naquele momento que você precisa de relaxar um pouquinho, e você começa, puxa a linha, vai puxando, ó, acabei de desenrolar. Tem que ter paciência, tem concentração, tem que prestar atenção. O trabalhador da desobsessão é mais ou menos assim. É como se você estivesse treinando uma criança a ter paciência, dá uma linha embolada para ela e vai lá desembolar junto com ela, para que ela entenda que tem que ter paciência para fazer aquilo ali, porque é possível. Agora, tem criança que ela pega a linha embolada e desembola rápido. Da mesma forma que tem médium que resolve um problema de obsessão, de desobsessão muito rápido. Depende de um conjunto de fatores, onde a equipe mediúnica é a fonte principal do trabalho. Todavia, em qualquer dos aspectos em que se apresente a questão, devemos empenhar-nos fundo na tarefa de esclarecimento ao obsediado. É um trabalho que demanda tempo e exige dedicação, perseverança, paciência, continuidade, tarefa.
Todos os aspectos do tratamento, todos os aspectos do trabalho passam sempre pelo crivo da razão, do bom senso. Não vai existir duas pessoas iguais, elas sempre serão diferentes, terão aspectos diferentes e condições de trabalho e de ajuda que nós precisamos entender para melhor ajudarmos, para melhor colocarmos em prática os bons ensinamentos que a justiça divina traz para nós. Como nós temos que nos melhorar, como nós temos que nos aperfeiçoar, um aprendizado dali naquele momento, todo esforço empreendido vai trazer para nós os benefícios para que nós possamos caminhar com mais equilíbrio aqui na Terra. O tempo, a paciência, a perseverança. Sempre presente em nós, e o sentimento da caridade, do sentimento puro da caridade, o sentimento puro de fazer o bem. Esclarecer o obsediado é fazê-lo sentir o quanto é essencial a sua participação no tratamento. Às vezes, pequenas tarefas que exigem concentração vai ajudar a pessoa a começar a se forçar a mente para se desvincular da mente do obsessor. Porque ele tem que concentrar. Por exemplo, montar um PowerPoint. Ele tem que concentrar para fazer ali. Fez errado, faz de novo. Fez errado, faz de novo. Para você pode ser muito simples fazer um PowerPoint, mas para uma pessoa que está sob o guante de alguns obsessores, não é. À medida que ele entende, não, eu tenho que fazer por brio, por responsabilidade, por caráter, por bom senso, eu tenho que ajudar a pessoa, então eu tenho que fazer melhor. A hora que a pessoa entende isso, que ele tem que fazer melhor, então ele começa a fazer o trabalho de autorrealização, de autoexpressão, e a partir dali, então, ele entende que ele pode e ele tem competência, ele pode superar-se. Superou, ele conquista uma etapa do processo, não todo. É levantar-lhe as esperanças se estiver deprimido. É transmitir-lhe a certeza de que existem dentro dele recursos imensos que precisam ser acionados pela vontade firme para que tenha de eclodir, relevando-lhes facetas da própria personalidade até então desconhecidas para ele mesmo. Aliás, revelando, né? À medida que ele vai se descobrindo do seu potencial, que ele vai entendendo que ele tem um potencial, vai entendendo que ele pode se livrar daquela ação, daquele espírito, ou de espíritos daqueles jazes de pensamento, então ele vai começar a clarear a mente e tomar posturas de auto-respeito, de auto-identificação e principalmente dele olhar para si mesmo e se impor a ser uma pessoa melhor. Conscientemente e conscientizando-se constantemente. É um trabalho de tempo, mas compensador. A regra é, leia o Evangelho e vê onde que você pode se enquadrar nisso aqui. Aí eu li e não entendi nada. Lê de novo. Ah, dá preguiça de ler. Lê de novo. Aí eu não tenho tempo para ler. Então agora você pode ouvir o Evangelho. Nós temos o canal no YouTube. Nesse nosso canal tem lá o Evangelho segundo o Espiritismo, Gelson Tracim, cap, o número do capítulo que você quer. Aliás, Gelson Tracim, ESE, cap, tracinho, o número do capítulo que você quer, traço PL. Você vai achar o capítulo que você vai estudar, ou que você está estudando. E por outro, você vai no nosso site, kardecespiritismo.com.br, e nele você vai achar o Evangelho segundo o Espiritismo lá em cima no link. Ali vai estar todas as playlists em ordem crescente, para que você possa estudá-las no YouTube. Bom, entendendo essa parte, vendo essas sugestões para que você tenha um mecanismo de autoajuda próximo de você, vamos então entender que dentro de cada um de nós tem um valor, tem um potencial que num dado momento ele vai desabrochar. É ir aos poucos considerando das responsabilidades assumidas no pretérito e que agora são cobradas através do irmão infeliz que se erigiu em juiz, cobrador ou vingador. À medida que nós entendemos, isso não é para qualquer um, tem que ser bastante inteligente para entender isso, que nós, só o desafio, tá, gente? Que nós já passamos por outras existências,
deixamos amigos e inimigos, afetos e desafetos. Os inimigos e os desafetos se unem para nos atacar. Os amigos e os afetos, se eles tiverem tempo, tiverem ainda por aqui pela Terra, tiverem desencarnados, eles vão se unir para nos ajudar. Então observem que tem dois fatores importantes. O fator desencarnado, eles estão lá para te perturbar. Mas aqueles que eram seus amigos, nem sempre estão no plano espiritual. E aí vem a nossa responsabilidade de fazermos agir e acontecer segundo as leis divinas, segundo as leis que regem a nossa vida. Unicamente por meio da renovação íntima é que o enfermo logrará a libertação do seu pensamento, cerceado pelo perseguidor. Este, sentindo a modificação da onda mental de sua vítima, encontrando nela os primeiros vestígios de padrão e amor, irá progressivamente sendo tocado por essas mudanças. À medida que o obsediado muda, o obsessor vai acompanhando o processo de melhoria, vai acompanhando o processo de reintegração e vai conseguindo então estabelecer padrões de se equilibrar, padrões de se fazer melhor, padrões de se construir de uma forma diferente. Entendendo isso, nós vamos ver que constantemente nós temos que estar fazendo o estudo do Evangelho para interiorizarmos valores, para interiorizarmos padrões mentais, para interiorizarmos sentimentos. Desta forma, interiorizando-os nos padrões do Cristo, interiorizando-os nos padrões do bem, nós nos fortalecemos e vamos buscar as aspirações que precisamos para podermos crescer, para podermos nos aprimorar. Entendendo isso, fica mais fácil da equipe passar para outro, porque assim como Gandhi deixou para nós várias mudanças, vários exemplos importantes de fazer a mudança para depois pedir ao outro que faça a mudança, tem várias histórias do Gandhi com relação a isso. Então nós precisamos começar a interiorizar valores, que à medida que a gente cresce em amor e paz, esses espíritos crescem em amor e paz. Sentindo a modificação da onda mental emitida pelo obsediado, o obsessor se afasta. E muitas das vezes, quando você muda o seu padrão mental, você induz a ele a mudar também. Porque a obsessão, os espíritos pensam como o encarnado pensa. Na hora que o encarnado, por isso que ele obsedia, na hora que o encarnado começa a fazer as suas modificações, ele automaticamente tem que fazer as suas modificações. Muda de cá, muda de lá, ambos aprimoram-se, ambos crescem, ambos se fazem melhores. Daí porque a transformação tem que ser verdadeira, integral. Se o obsediado quiser apenas aparentar, se não se conduzir com plena consciência do que deve fazer, não alcançará o êxito. E aí é que vem um detalhe: eu sou obsediado. Kardec disse que todos nós que estamos na Terra estamos sempre à espreita de um obsessor. Então tem sempre um obsessor nos espreitando para ver onde que ele pode nos atacar. Se a gente abrir as portas, abrir as guardas, como o pessoal fala, no gírio popular, a gente acaba se deixando levar por esses espíritos. Mas, por outro lado, se nós nos mantermos firmes, com propósito de melhoria, com propósito do bem, com propósito de crescimento espiritual, nós vamos crescendo, vamos aperfeiçoando, e eles também vão crescendo e se aperfeiçoando. O êxito de todo o trabalho depende da reforma íntima do encarnado e também daqueles que gerenciam sua vida. Porque muitas das vezes o espírito, a pessoa encarnada quer mudar, que está sendo tratada, quer mudar, mas a família continua do mesmo jeito, com os mesmos padrões. Para que os esclarecimentos possam ser levados ao enfermo encarnado, é imprescindível que os encarregados dessa tarefa tragam no coração grande dose de amor, de paciência, de fé, a fim de que tais sentimentos sejam por ele captados. Termos em mente, ter no coração os bons sentimentos que nos impulsionará para a edificação do bem, para as realizações. Para que os esclarecimentos possam ser levados ao enfermo encarnado, é imprescindível que os encarregados dessa tarefa tragam no coração grande dose de amor,
de paciência, de fé, a fim de que tais sentimentos sejam por eles captados. Pois sentindo-se envolvido, percebendo que ao seu lado estão companheiros que o entendem e o estimam, e que estão dispostos a ajudá-lo, sentir-se-á mais confiante e com maior predisposição para realizar sua própria reforma interior. Esse conjunto de ações, esse conjunto de atitudes faz com que as pessoas comecem, então, a ter que desenvolver em si mesmo os bons sentimentos, os bons ideais e fazer com que eles possam se modificar, se aperfeiçoar, se melhorar. Todos nós temos em mãos as nossas possibilidades de fazermos o bem, as nossas possibilidades de realizarmos algo de útil, algo que venha engrandecer nossa alma. Então, a vontade de fazer o bem, a vontade de estar lá, o prazer de estar ali, os ideais superiores de construção de um bem, de construção de um mundo melhor, acreditar na força dos nossos mentores, na força de Deus, a transformar corações, vai fazer a grande diferença. Nunca é demais enfatizar-se, esse é um labor fundamentalmente embasado no amor. Se não houver esse sentimento, se não existir a verdadeira caridade impulsionando a equipe, não haverá proveito e nem mesmo existirá uma equipe de desobsessão na acepção que conferimos ao termo. O amor, o prazer em fazer o bem, o saber que nós somos instrumentos de Deus, que nós temos aquele compromisso de fazer o melhor possível para aqueles nossos irmãos, entender que é necessária a transformação íntima, a transformação interior, entender que é importante nós começarmos a nos elevar para o Pai, é a base, é o alicerce para o nosso crescimento, é a base, o alicerce para os nossos ideais superiores. Trabalhando nesse sentimento, trabalhando com essa disposição, nós vamos estar sempre sendo peças importantes na construção do bem em nós e no entorno de nós. Entender esses mecanismos de desobsessão, saber que a gente tem que estar comprometido com aquele trabalho, fazer com prazer, com disciplina e comparecer naquele momento certo, naquela hora certa, para que não haja atrasos. Sempre são um conjunto de informações, são um conjunto de dados importante para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa melhoria. O esclarecimento será feito através de conversações, de reuniões adequadas, de palestras, de leituras, de obras espíritas indicadas pela equipe, entendendo-se que, para cada caso, serão adotadas as medidas compatíveis. Então, etapas. Nós temos que agora esclarecer o obsediado. Então, tem que ter a reunião de estudo, reunião para fazer o estudo das obras espíritas compatíveis com a necessidade de nos melhorarmos, reunião que nós procuremos trabalhar intimamente para fazermos o melhor possível pelos nossos semelhantes, fazer o melhor possível por estarmos bem, por estarmos construindo o nosso melhor. Ao longo da nossa vida, ao longo da nossa existência, comecemos por nos adaptar, comecemos por construir a nossa fortaleza íntima com os nossos bons sentimentos dentro de um ideal de amor e de fraternidade. É totalmente necessário que tenhamos as devidas condições de trabalharmos, de fazermos o melhor possível, de edificarmos o melhor possível ao longo da nossa existência. E cada caso tem a medida compatível, não tem um copiar-colar. Tem etapas a serem vencidas. Quando o paciente não apresentar condições para o esclarecimento, ainda assim devemos conversar com ele quando houver desejo, ensejo, por exemplo, antes do passe, e usando uma abordagem apropriada ao caso. Se as casas espíritas tivessem um por município com essa competência toda, seria uma maravilha. Então, conversar com o obsediado. Conversar com aquela pessoa, levando a ele pontos de entendimento, pontos de reflexão, para que ele comece a ter a entender que ele tem que se modificar. E para isso tem que ter uma abordagem apropriada. No filme K-Pax, K-Pax,
nós vemos uma pessoa, na história do filme, ele aparece numa estação e perguntam quem ele é. Aí ele fala assim: eu vim de Capax, eu vim ajudar algumas pessoas amigas. E a policial imediatamente fala: prendam-no, é um louco de altíssima periculosidade. E a partir dali ele chega no hospício e no decorrer do filme ele vai conversando com aqueles loucos que estavam lá presos. E o médico ficava intrigado porque ele era inteligente demais. E para cada pessoa que estava lá ele deu uma senha. Ao acontecer o fato, a pessoa se sentia curada e recebia alta. Só um que realmente era doente mental, e aquele falou assim: você é o guardião do hospital, você tem que ficar. E o cara ficou feliz porque ele era o guardião do hospital. Muito bonito, a gente acaba contando no final do filme, mas o filme tem muitas coisas importantes para a gente pensar. Não é para sair acreditando não, mas pensar diferente. Isto é importante e traz bons resultados para o enfermo. É o que nos aconselha Manuel Filomeno de Miranda, explicando que eles devem ser esclarecidos através de mensagens esclarecedoras ao subconsciente, pela doutrinação eficaz, conclamando-o ao despertamento do que dependerá sua renovação. Ao longo da nossa existência, ao longo das nossas ações, do nosso dia a dia, nós temos que aprender que, caminhando passo a passo, etapa por etapa, nós vamos construir o nosso amanhã. Nós vamos construir um mundo de paz e de fraternidade. Nós vamos edificar as forças do bem em nós. À medida que a gente vai usando essas mensagens, e uma atividade boa para a família fazer é conversar com a pessoa à medida que ele vai dormindo, vai falando na cabeça dele, naqueles primeiros 10 minutos, que faz um efeito muito grande no esclarecimento, na construção da vida das pessoas. Esse trecho está no livro Grilhões Partidos, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, de Valdo Pereira Franco, no capítulo Produção, Livraria Editora Alvorada. E agora a gente vai ver a importância da fluidoterapia nos trabalhos de desobsessão. Cada etapa a se vencer, cada etapa a se construir, cada etapa a se estabelecer, são etapas importantes na construção de uma manhã de luz, na construção de uma manhã de paz, de fraternidade e esperança. Que todos nós possamos ser envolvidos nos bons sentimentos divinos, nos bons sentimentos da misericórdia, do amor, para que possamos, assim, trabalharmos intimamente pela nossa edificação, pela nossa melhoria e aperfeiçoamento, tornando-nos pessoas melhores, tornando-nos pessoas mais aptas a trabalhar no bem. Que as gotinhas de amor possam estar sempre caindo sobre nossas almas dia a dia, transformando-nos para melhor e fazendo com que aprendamos a trilhar um caminho mais reto, mais suave e mais inspirador em direção ao Pai. E muitas das vezes, como a foto ali na capa, é um caminho de luz, mas exige o nosso esforço para a ascensão. Paz e luz a todos, que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos fortaleça. A doutrina espírita, nas suas obras de codificação, nos oferece a oportunidade de conhecermos-nos mais. Aqui está aquelas que constituem a base para nós entendermos a doutrina espírita, para nós conhecermos a doutrina espírita. E no site da FEB você pode encontrar todas as obras básicas, bem como o livro Obsessão e Desobsessão. Paz e luz e que Jesus nos abençoe a todos.